Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão, como você já sabe, de segunda a sexta, nesta semana até quinta-feira, especialmente sempre às 19 horas, um papo sobre o assunto do cotidiano, rápido e objetivo. E, antes de começar, só te peço, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e lembre-se de deixar o seu comentário, porque eu quero ouvir a sua opinião. E vamos ao assunto. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bem, Diogo, e você? Felizmente, muitíssimo bem. Querendo saber o que nós vamos falar hoje? Hoje nosso assunto traz os resultados da pesquisa do IBGE sobre a população de brasileiros morando em favelas, que agora chegou a 8,1% segundo o censo. Em 2022, esse número, Diogo, era de 6% e a comunidade mais populosa continua sendo a Rocinha, com mais de 72 mil pessoas morando nela. Mas tem mais gente. Segundo os dados, esse seria o de... Então seguramente, porque, olha, vou dizer para você, dados do censo, sem dúvida, a gente tem que respeitar, mas a minha percepção é que tem muito mais gente do que 8,1% morando nas favelas. Mas vamos trabalhar em cima dos dados oficiais, porque isso já é, para mim, assustador. Base, né? É uma base. Sem dúvida, é a base, é o que tem aí. Para mim não tem dúvida que só Paraisópolis, que não é a maior da cidade de São Paulo, tem 100 e poucas mil pessoas. Heliópolis é um pouco maior, e a Rocinha é ainda maior. Se não me falha a memória, Diogo, nessa pesquisa mostrou que Paraisópolis é a maior. Está no top 10 do Brasil, inclusive. Não, mas a Rocinha é ainda maior. Aqui. A Rocinha é centenas de milhares de pessoas. Mas, enfim, não é isso que é importante, o número em si. Porque quando você fala em 8% da população, mesmo que fosse, já é um número assustador. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essas pessoas que moram em favela, praticamente todas, no mínimo 90%, moram ilegalmente, por desleixo, puro desleixo governamental. Governos, todos esses que sempre, qualquer um sempre diz que está preocupado com os mais pobres, não tem a menor preocupação com os mais pobres, na verdade, por uma razão muito simples. A nossa legislação é tão restritiva para a criação de loteamentos, para a criação de imóveis, que grande parte da população não tem dinheiro para comprar um imóvel legal. E aí, fecha-se o olho para as pessoas morarem em condições muito piores do que poderiam morar, porque elas ficam na mão da ilegalidade. Pra você ter uma ideia, já falamos aqui, para um imóvel ser tornado legal, ele precisa ter pelo menos 5 de frente por 25 de fundo, 125 metros quadrados. Nas cidades grandes, muita gente não consegue comprar esse imóvel. A rua tem que ter pelo menos 8 metros, tem um monte de regras assim que a coisa fica inviável. Então o resultado é que cada vez mais pessoas vejam que o que importa desse censo é, com base no que for, o que importa é que do último para esse, eles veem que cresceu consideravelmente o número de pessoas em favela. Ou seja, nós estamos com políticas públicas, com legislação que continua, posso dizer, estimulando pessoas a morarem num terreno ilegal, num imóvel legal, numa favela, onde o Estado acaba chegando, mas chega pela metade e depois que muitos dos problemas já estão feitos, algumas vezes até arruma um título de propriedade, mas é a absoluta minoria das pessoas que já obteve título de propriedade. A gente escuta muitas vezes prefeitos e governadores falarem em titulação e não sei o que e tal, nas campanhas então falam bastante, falam em alguns discursos durante o governo, levam televisão quando vão distribuir alguns títulos de propriedade, mas é sempre numa quantidade muito pequena, muitíssimo pequena. A situação é inacreditável. Os governos não se preocupam com os mais pobres. Essa é a realidade. Nós vamos tendo um crescimento cada vez maior e... Conferir aqui, a Paraisópolis é a terceira maior do Brasil. Terceira maior. Em segundo lugar está o Sol Nascente de Brasília. Sol Nascente, é verdade. Tinha esquecido, Sol Nascente é bastante grande mesmo. Todos os grandes centros têm favelas. Brasília, você citou, é um exemplo típico do descaso, porque quem conhece Brasília, mesmo que seja de fotografias e de filmes, vê aquela maravilha, aquela amplitude, aqueles
passo enorme, todos precisam ter carro porque tudo é longe, não dá para fazer as coisas a pé, etc. Ali, só onde estão as autoridades. Passou das autoridades, tem mais os bairros das residências e não sei o que, planejados e tal, mas aquele entorno pequeno ali, o resto virem-se. Desde o começo de Brasília. Quer dizer, desde o começo eles não pensaram que as pessoas não têm condições de morar num terreno de 5 por 25 com tanto luxo que é prometido assim. Vira isso. Nós vamos ter, nesse caminhar, um crescimento cada vez maior das favelas e é, para mim, um dos maiores exemplos de descaso dos prefeitos, governadores e presidentes que a gente teve. Não vejo um que tenha trabalhado com mínima seriedade sobre isso. No mínimo para dizer que a gente não pode ter lei federal e muitos municípios, leis municipais, dizendo que o tamanho mínimo de um imóvel é isso, aquilo, quando a pessoa não pode adquirir. E dizendo, se não for assim, não é legal. Não sendo legal, não pode registrar, ou seja, a pessoa não tem nenhum direito de propriedade do seu imóvel. É dos maiores exemplos de absoluto descaso do setor público para com as pessoas. E só para dar uma retificada, Diogo, puxando na minha memória, eu acho que eu falei de uma forma errada. O crescimento veio de 2010 a 2022, esses certo, dados. porque eu acho que no começo eu falei errado. É verdade, você falou 20 a 22. É que o censo é sempre a cada 10 anos. É isso. Nos anos cheios. Mas em 2020, em a razão da pandemia e também uma discussão se queriam ou não queriam despender dinheiro com o censo, acabaram adiando para 2022. Então foi a única vez que teve a diferença. Mas mostra um crescimento. São coisas que a gente só pode ficar contente se começar a assistir um decréscimo. É a mesma coisa com o Bolsa Família. Mais importante do que ficar discutindo o tamanho do Bolsa Família é pensar, nós vamos ficar comemorando o crescimento do Bolsa Família ano após ano? Ou seja, não está se resolvendo nada. A Thatcher que fala, né, que você mede o crescimento... É a Thatcher? Não lembro. Enfim, que fala, você mede o sucesso de um programa social pela quantidade de pessoas que saem dele, Margaret não que Thatcher, entram. exatamente, pela quantidade de pessoas que saem dele. Agora, aqui a gente vê o próprio governante meio se vangloriar no momento da eleição. Eu aumentei o valor e a quantidade de pessoas dentro do Bolsa Família. Seria a mesma coisa que dizer, no meu governo aumentou o número de moradores de favela. Tem sentido uma coisa dessas? Nenhum. Uma grande red flag, como as pessoas dizem. Exatamente. Hoje é um dia mais de desabafo mesmo, mas nós já falamos aqui outras vezes, e vamos falar mais vezes sobre soluções para esse problema. Mas hoje é um dia de desabafo contra todos os governos que têm passado, porque nesse assunto não vejo nenhum resolvendo de verdade. Se você acha que eu estou enganado, deixa um comentário e me conta qual governo municipal, estadual, federal que realmente enfrentou esse problema pensando em resolver. Muito obrigado e até amanhã.